Bem-vindos a mais uma análise. Olha, hoje a gente vai mergulhar numa obra que, desde que foi lançada, causa muita discussão, sabe? O Tal da Física, do Fritjof Capra. A nossa missão aqui é explorar a ideia central do livro, que é bombástica. A de que os físicos do século XX, lá no fundo do átomo, acabaram descrevendo uma realidade que se parece, e muito, com a visão de mundo dos místicos orientais. A questão que o Capra coloca é fascinante. Como é que pode, dois caminhos mas tão diferentes? Totalmente. Um baseado em, matemática, laboratórios caríssimos, e o outro na meditação, na introspecção. Como que eles chegam em conclusões parecidas? É exatamente essa a provocação. E para explorar isso, a gente não vai só listar as semelhanças. Vamos refazer a jornada que o Capra propõe. Certo. Primeiro, vamos entender a visão de mundo que a física moderna veio substituir. O tal modelo mecanicista ocidental. Ok. Depois, a gente vê como a relatividade e a teoria quântica demoliram essa visão. E só então, com esse contexto todo, a gente vai conseguir comparar as descobertas da física com a sabedoria do Oriente. É uma viagem e tanto. Perfeito. Então, para entender a revolução, a gente precisa entender o antigo regime. De onde veio essa visão ocidental que dominou a ciência por tanto tempo? Ela tem raízes bem fundas, lá na filosofia grega, que fez uma divisão muito clara. Um dualismo entre espírito e matéria. Certo. Mas a coisa se consolidou mesmo com pensadores como o Descartes e o Isaac Newton. Eles basicamente deram para a gente o manual de instruções de um universo que funcionava como um relógio gigante. Um relógio? Como assim um relógio? Pensa só, um relógio é feito de peças separadas, engrenagens, molas, que interagem de um jeito fixo, previsível. Uhum. A visão mecanicista viu o universo exatamente assim, composto por bloquinhos fundamentais, os átomos, se movendo num espaço vazio e governado por leis imutáveis, como a lei da gravidade do Newton. Um mundo objetivo, que podia ser descrito sem nem mencionar quem estava observando. Exatamente. E essa visão, essa ideia de que tudo pode ser dividido em partes e analisado, foi incrivelmente poderosa. Deu pra gente a Revolução Industrial, a tecnologia. Mas o Capra argumenta que também teve um custo, né? Exato. Esse pensamento fragmentado, segundo ele, vazou da ciência para a nossa cultura. Como assim? A gente começou a se ver como seres separados da natureza, a ver a sociedade como um monte de indivíduos competindo e a mente como algo separado do corpo. O Capra sugere que essa fragmentação está na raiz de muitas das nossas crises de hoje. Entendi. Ecológicas, sociais... Pessoais também. Ok, então essa é a visão da máquina ocidental. E qual é a alternativa? Como que a visão oriental se contrapõe a isso? É o oposto em quase tudo. O ponto de partida do pensamento oriental não é a divisão, é a unidade. Unidade. A ideia de que tudo, absolutamente tudo, está interligado numa única teia cósmica. Essa realidade fundamental tem nomes diferentes, sabe? É Brahman no hinduísmo, Dharmakaya no budismo, Tao no taoísmo. Mas a essência é a mesma? A essência é a mesma, uma totalidade que não dá para dividir. E o objetivo de um místico oriental não é quebrar essa totalidade em partes para estudar? De jeito nenhum. O objetivo é experienciar diretamente essa unidade. É se sentir parte dessa teia, através da meditação, da iluminação. E um ponto crucial, essa realidade não é estática. Não é um bloco parado. É um fluxo. Máquina ocidental e do outro, a dança oriental. Por séculos, a ciência parecia provar que o modelo da máquina estava certo. O que aconteceu para essa certeza toda começar a ruir? O que aconteceu é que os cientistas começaram a olhar para lugares muito, muito pequenos, para o mundo dos átomos, das partículas subatômicas, e o que eles acharam lá simplesmente não fazia sentido com as regras do universo relógio de Newton. Não se encaixava. Não se encaixava. A realidade naquele nível não se comportava como uma máquina previsível. Foi o começo de uma crise que deu origem a duas revoluções gigantescas, a teoria da relatividade e a teoria quântica. Vamos começar pela relatividade do Einstein. Muita gente conhece a equação E igual a mc²,
Mas o que ela e a teoria realmente mudaram na nossa cabeça sobre espaço, tempo e matéria? Mudaram tudo. Primeiro, a relatividade destruiu a ideia de que o espaço e o tempo são palcos fixos absolutos onde o universo acontece. O Einstein mostrou que eles estão ligados numa única malha flexível, o espaço-tempo de 4 dimensões. Espera, só para a gente ter certeza aqui. Quando se fala em espaço-tempo quadridimensional, a gente não está falando de uma quarta dimensão espacial tipo filme de ficção científica, né? Ótima pergunta. Não, não é isso. Significa que o tempo é a quarta dimensão que se junta às 3 do espaço, altura, largura e profundidade. Ok. O ponto crucial é que elas não são independentes. Onde você está no espaço e a sua velocidade afetam como você sente o tempo. São duas faces da mesma moeda, entende? E essa malha de espaço-tempo não é passiva, ela é distorcida pela massa e pela energia. E essa curvatura é a gravidade. Exatamente, é o que a gente sente como gravidade. E a famosa equação E igual a mc ao quadrado. Ela quer dizer que massa e energia são a mesma coisa. Quer dizer que são duas manifestações da mesma coisa. E isso foi um golpe mortal na ideia de matéria como uma substância sólida, indestrutível. Porque ela podia virar energia. Podia virar energia e a energia podia virar matéria. Ou seja, a matéria deixou de ser uma coisa passiva para ser vista como uma forma temporária de energia, um padrão dinâmico num processo cósmico. Se a relatividade já parece estranha, a teoria quântica leva a gente para um lugar ainda mais bizarro. A ideia de que a realidade no nível mais fundo não é determinista. Isso abala a própria noção de ciência, né? Ciência não é sobre certeza. Era. Mas a física quântica mostrou que, no mundo subatômico, a certeza absoluta é impossível. A gente nunca pode prever o resultado exato de um evento. Nunca. Nunca. A gente só pode calcular a probabilidade de um elétron estar em tal lugar. A realidade fundamental não é um concreto, é uma tendência a existir. Mas a parte que eu acho mais maluca é a ideia de que o observador afeta o observado. Quer dizer que o simples ato de olhar para uma coisa muda o que essa coisa é. É exatamente isso. E é talvez a descoberta mais radical de todas. Na física clássica, o cientista era um espectador neutro. Certo. Na física quântica, ele é um participante. A forma como a gente monta o experimento, as perguntas que a gente faz para a natureza, determinam, em parte, as respostas que a gente recebe. Nossa! Como disse o Heisenberg, um dos fundadores da teoria, o que observamos não é a natureza em si, mas a natureza exposta ao nosso método de questionamento. A fronteira entre a gente e a realidade se dissolve. E ainda tem a famosa dualidade onda-partícula. Como é que algo pode ser uma partícula, um pontinho, e uma onda espalhada no espaço ao mesmo tempo? Isso não quebra a lógica? Quebra a nossa lógica do dia a dia, com certeza. Mas é assim que a realidade subatômica funciona. Dependendo de como a gente mede, a matéria se mostra como partícula ou como onda. E como os físicos lidaram com isso? O Niels Bohr, outro gigante da área, chamou isso de complementariedade. Essas duas descrições, que parecem contraditórias, são, na verdade, necessárias para uma compreensão completa. São opostos complementares. Opostos complementares. E o mais fascinante aqui é a ponte que o próprio Bohr construiu. Ele ficou tão impressionado com a noção chinesa de opostos polares, o yin e o yang, que ele viu ali o paralelo perfeito para a complementariedade dele. Sério? Sim, a ponto de quando ele recebeu um título de nobreza, ele escolheu o símbolo do Tai Chi, o círculo do yin e yang, para o brasão de armas dele, com a inscrição em latim, contrária são te complementa. Os opostos são complementares. Exato. Isso é incrível. Um dos pais da física quântica, uma das mentes mais rigorosas do século, olhou para o coração da matéria e achou que um símbolo do misticismo chinês era a melhor forma de descrever aquilo. Diz tudo, né? Mostra que a física foi forçada a abandonar a sua linguagem clássica e a adotar conceitos que até então pareciam pertencer mais à filosofia ou ao misticismo. Certo. Então a física moderna descreve um mundo interligado, dinâmico, onde matéria é energia e o observador participa.
Agora vamos ligar os pontos. Como essa nova visão se conecta com as tradições místicas do Oriente? O Capra faz isso de um jeito brilhante, usando várias metáforas. A primeira é a da dança cósmica. O mundo das partículas subatômicas é um turbilhão constante de criação e aniquilação. Partículas que aparecem e desaparecem. Isso, elas nascem da energia do vácuo, vivem por uma fração de segundo e somem num flash de energia. É um fluxo sem parar. Mas isso é uma descrição literal ou só uma metáfora poética? A ideia de que o universo não é uma coisa, mas um evento, é difícil para a gente aceitar. Eu olho para essa mesa e penso, objeto sólido. Exato. Mas a física está dizendo que, na verdade, a gente está olhando para um padrão de energia vibrando muito, muito rápido. É por isso que a imagem da dança é tão boa. Uma dança não é um objeto, é um processo. Uhum. E essa imagem ressoa diretamente com a dança do deus hindu Shiva, o Nataraja. A dança dele simboliza exatamente esse ritmo eterno de criação e destruição do universo. Para um físico moderno, a dança de Shiva é a dança da matéria subatômica. Outro paralelo que o Capra explora é a ideia de vazio e forma. Eu li que, na física quântica, o vácuo não é realmente vazio. Mas isso não faz sentido. Vácuo é, por definição, nada. Essa é a nossa intuição clássica falando. Na física moderna, o vazio quântico está longe de ser um nada. É um vácuo vivo, um meio dinâmico que pulsa com energia e que contém a potencialidade de todas as partículas. As partículas são manifestações desse campo, então. Exatamente, são excitações temporárias desse campo. E como isso se compara com o pensamento oriental? A palavra vazio, para um ocidental, soa como nada. Mas não é isso, né? Não é isso. E esse é o ponto-chave da filosofia budista no conceito de sunyata, ou o vazio. Não é um vazio de ausência, mas um vazio de existência separada. Pode explicar melhor? Pensa numa onda no oceano. A onda tem forma, tem identidade, mas ela não existe separada do oceano, certo? Certo, ela é o oceano. O sunyata é como o oceano. É a potencialidade pura de onde todas as ondas, todas as formas surgem e para onde elas voltam. É por isso que o famoso Sutra do Coração diz: a forma é o vazio e o vazio é, de fato, a forma. Nossa, é uma unidade dinâmica que a física, de outro jeito, também encontrou. Perfeitamente. E tem um último paralelo que parece amarrar tudo isso. A ideia de que o universo é uma teia de relações. Sim. Na física quântica, é impossível falar de uma partícula isolada. As propriedades dela, tipo massa ou carga, só são definidas através das interações dela com todo o resto. Uma partícula não é uma coisa em si, mas um nó numa teia de relações. E existe uma imagem no misticismo oriental que captura essa ideia. Existe uma que é simplesmente perfeita. A imagem da rede de Indra do budismo Mahayana. A lenda diz que no céu do deus Indra existe uma rede imensa de pérolas, Certo. disposta de um jeito que, se você olhar para a superfície de qualquer pérola, você vê todas as outras pérolas da rede refletidas nela. Que imagem poderosa. Cada parte contém o todo. Exatamente. Cada pérola só existe como um reflexo de todas as outras. É um modelo de autoconsciência mútua, onde nada existe por si só. Alguns físicos chamam isso de filosofia bootstrap, a ideia de que o universo se sustenta através de uma rede de relações consistentes. Então, para resumir essa jornada, a mensagem central do Capra é que a ciência ocidental, ao levar a investigação racional aos seus limites mais extremos, acabou chegando a uma visão de mundo que os místicos orientais já tinham há milênios. Uma realidade holística, dinâmica e fundamentalmente interligada. Isso mesmo. É uma conclusão e tanto. Mas é muito importante adicionar uma ressalva que o próprio Capra e físicos como o Oppenheimer sempre fizeram. A física moderna não serve para provar o misticismo. Ah, isso é importante. São métodos diferentes, com objetivos diferentes. A física busca uma descrição matemática, enquanto o misticismo busca uma transformação da consciência. O ponto não é a prova. Então, qual é o ponto?
Se não é uma prova, qual o valor dessa convergência toda? O valor, como eles dizem, é o de uma exemplificação, um encorajamento e um refinamento da sabedoria antiga. Entendi. Mostra que caminhos diferentes do conhecimento humano podem, sim, convergir de maneiras inesperadas. A física pode dar uma linguagem nova para intuições antigas. E a sabedoria antiga pode dar um contexto, um significado para as descobertas da física moderna. E para deixar uma reflexão final que o livro nos convida a fazer. Se a física nos ensinou que o observador é inseparável do observado, talvez a próxima grande fronteira da ciência tenha que ir um passo além. E qual seria esse passo? Talvez precise incluir explicitamente a consciência humana nas suas teorias sobre a matéria. Se a nossa mente não está separada da realidade que ela descreve, o que isso diz sobre a natureza do universo e sobre o nosso lugar dentro dessa grande dança cósmica?